Deuteronômios capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E lá em Provérbios 22, versículo 6 fala: Ensine seus filhos no caminho em que devem andar, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Há umas 3 semanas atrás, lá na igreja, acho que foi assim no começo do mês, teve uma palestra sobre educação de filhos. E desde aquele dia, desde aquele dia foi mais forte, Deus falando no meu coração a respeito de ensinar a palavra de Deus para minha filha. Ensinar ela a amar a Deus. E Deus sempre vem batendo nessa tecla comigo, ensinar a palavra de Deus para ela. E eu tive um questionamento, né? Eu até perguntei pra moça na palestra: tá, mas a minha filha tem 1 ano e 8 meses. Como é que eu vou ensinar a palavra de Deus pra ela? Como é que eu vou sentar com ela e ler as histórias de Davi? Ela não tá nesse nível ainda. E a moça falou, né? Você vai dando porções pra ela. E o que eu faço aqui em casa? Na hora de comer, eu ensino a orar. Na hora que acorda, às vezes quando eu lembro, a gente ora junto. Quando vai dormir. Mas uma coisa que a moça falou, que é exatamente o que a gente leu aqui, é que os nossos filhos veem Cristo através da nossa vida. Principalmente os pequenininhos. Porque eles estão numa fase que eles estão entendendo o mundo. Então eles estão absorvendo tudo de você. É com você que ele aprende tudo. E outra coisa que ela falou que foi assim, uau. Provérbios 22, 6 fala: Ensina seu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Não fala, se você ensinar o seu filho no caminho de Deus, quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Não, é qualquer caminho. O que a gente tem ensinado para os nossos filhos hoje? Que caminho que a gente tem ensinado para os nossos filhos hoje? Terceira coisa que ela falou que foi, uau. Quando os adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes, foi uma criança e até hoje foi alguém que tinha problema de relacionamento com os pais, quando eles vão para Deus, eles têm problema de se relacionarem com Deus. Então, a palavra de Deus fala, né, que os filhos são as riquezas do Senhor. A gente tem a responsabilidade de criar os nossos filhos para quando a gente chegar diante do Senhor, a gente poder falar, olha, eu ensinei a palavra de Deus. E não é só falar, é viver. Outra coisa que ela falou durante a palestra inteira foi, tá, você leva o seu filho para a igreja, mas você tá sempre falando mal da igreja. Então ele não vai gostar da igreja. Tá, na igreja você levanta a mão, você adora, aleluia, mas em casa você grita, você xinga, Ele vai odiar a igreja, ele vai odiar esse Deus. Então, não é sobre ir para a igreja e ensinar um ritual para os nossos filhos, mas é sim sobre ser igreja. É sobre a nossa casa ser um pedaço do céu. É sobre em casa ele ver além do que aquela mulher, aquele homem que tá lá na igreja levantando a mão, falando aleluias e servindo todo mundo. Como que tem sido a gente dentro de casa? Algo que Deus, desde antes de eu ter a Hayley, desde a minha gravidez, Deus me mostrou a educação consciente. O que é a educação consciente? Eu não sei muito bem explicar, mas eu vou explicar o que eu sei. Basicamente, a educação consciente é uma educação que, ao invés de reagir por impulso aos comportamentos da criança, a gente para pensar. A palavra de Deus fala, não se conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos criados com um padrão de educação
que é basicamente, eu sou os pais, você é o filho, e você simplesmente me obedece e pronto, acabou. Como se os filhos fossem um robô que foi programado, que o propósito dele de vida é agradar a gente e é obedecer a gente e pronto, acabou. Então, por falta de conhecimento, porque a gente simplesmente vai repetindo padrões, é automático, é o que a gente sabe. Então, por falta de conhecimento, a gente cria filhos sem se relacionar com eles. A criança tá brava, tá berrando, tá chorando, e ao invés da gente parar para olhar para aquela criança, ai, ela tá chorando porque ela tá com sono, ela tá chorando porque ela tá com fome, e realmente tratar a causa, a gente só enxerga a birra e fica bravo e briga, o que vai afastando os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com aquela criança cada vez mais. Ou a criança se defende de você, você bate nela, ela bate em você, você briga com ela briga com você, ou ela se recua. Ela fica com medo de você e não quer nem falar mais com você. E lá na frente ela se torna uma adolescente que não confia em você. Não vai ir pra você se ela tiver algum problema, porque não existiu essa conexão nunca. E isso não é só sobre pais e filhos. Isso é relacionamento entre o cônjuge, quando a gente só vê a ponta do iceberg, ao invés de procurar entender, ele tá estressado hoje, mas espera, meu amor, como é que foi o seu dia? Entendi, você tá estressado porque houve uma ocasião no trabalho, ok. Então vamos conversar, vamos se comunicar, ou até com Deus. Muitas vezes a gente se frustra com Deus, a gente se fecha, ou quando a gente fez alguma coisa errada, a gente se esconde, eu sou a pior pessoa do mundo. Tudo isso é porque a gente foi criado nesse padrão. Eu creio com toda a minha fé que Deus tem levantado homens e mulheres para restaurar não só os lares, mas um relacionamento com Ele. Eu tenho praticado essa educação com a Hayley. E é tremendo ver o como fica mais leve a maternidade. O como fica mais leve o lar. A palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. Tudo que você planta, você colhe. Então, repetindo, isso é para qualquer relacionamento. Se você planta respeito com seu esposo, com a sua filha, com seus pais, você vai colher respeito. Se você planta amor, se você planta acolhimento, você vai colher isso. E não é sobre a pessoa, porque a pessoa... Não, tua expectativa não tem que estar na pessoa. Tem que estar no Deus que prometeu que o que você planta, você colhe. Ele não falou que você vai plantar hoje e vai colher amanhã. Mas ele falou que você vai colher. Então, a educação consciente transforma todo o lar. Ela explica, né, a moça que eu fiz o curso, a Luana Piassi. Eu vou colocar o Instagram dela aqui. Que a criança até os 3 anos, ela só tem uma parte do cérebro que é a parte do reação ou fuga. Então ela não tem a parte racional. Se ela tem vontade de jogar o brinquedo, ela vai jogar o brinquedo. Se ela tem vontade de rir, ela vai rir. Se ela tem vontade de chorar, ela vai chorar. Porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Ela não sabe. Ela simplesmente não sabe. E como isso é interessante, porque como a gente vê adultos que não sabem lidar com as suas emoções, que não sabem lidar com suas frustrações, porque nunca foram ensinados, mas só foram, sabe, não chora, fica quieto. E quando a gente vai pra Deus, a gente vai pra Deus com essa imagem de não, eu não posso chorar porque eu vou incomodar a Deus. Se eu errei, Deus tá bravo comigo. Porque lá na nossa infância, se a gente errasse, os nossos pais ficavam bravos com a gente. Então, que Deus abra a nossa mente e a gente comece pela nossa casa.
o pregar o evangelho. Lá na igreja a gente tem batido nessa tecla de pregar o evangelho. E na primeira aula de discipulado, o pastor falou que lá em Atos 1, versículo 8, Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, primeiro, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E o pastor falou: a nossa Jerusalém é a nossa casa. E todo o poder, toda a sabedoria, toda a capacitação para trazer Cristo para nossa casa está no Espírito Santo. Porque, cara, quando eu escutei a palestra, aquela mulher falando como que eu tinha que ensinar os meus filhos no caminho de Deus, eu fiquei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu até falei pra minha mãe, eu saí de lá me sentindo assim, a pior mãe do mundo. O que eu tô fazendo? Mas o Espírito Santo veio e você tá olhando pra você. Não é sobre você. Tudo que você precisa já tá em mim. E eu habito dentro de você. Então tudo que você precisa já tá aí dentro. Você só precisa buscar. Só precisa deixar que o Espírito Santo renove a sua mente. Hoje eu tava lendo lá em Neemias, quando eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, de Israel. E algo que ficou, muito forte no meu coração é que tem várias partes que falam o seguinte: colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Aí eu fui lá pesquisar, o que era viga. Isso daqui é, a construção da porta. Viga é basicamente um negócio assim que fica aqui em cima, que é uma força vertical que torna tudo uniforme e sustenta aquela casa. Aí eu, tá bom, Senhor, então, a viga é Cristo. A viga é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Aí fala, levantaram as portas. Aí eu, tá, Senhor, mas o que é levantar as portas? E o Espírito Santo falou, isso é obediência. Não adianta de nada, eu falei isso de experiência própria. O Espírito Santo te falar, vai pra direita e você ir pra esquerda. Faz isso e você fazer aquilo. Então tem que ter obediência. Lá em Tiago ele fala, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas pratique, senão você só vai estar se enganando. E por último fala, e puseram os ferrolhos e as trancas. Os ferrolhos e as trancas são vigiai e orai. Deus está nos chamando para pregar o evangelho dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Isso é Jerusalém. E essa é o primeiro ministério. Deus quer entrar no nosso lar com restauração. Restauração não é uns reparos. Não é, sabe, quando você vai reparar alguma coisa, você faz do jeito que você quer. Ah, o negócio era azul, mas me deu vontade de pintar de rosa, eu vou pintar de rosa. Não. Restaurar é levar para o plano original. Ele quer levar a criação de pais e filhos para o plano original dele. Ele quer levar os casamentos, a família, para o plano original dele. A palavra de Deus fala, que ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é o contrário. Então essa é nossa responsabilidade. O que os nossos filhos têm aprendido com a gente? Se você olha para o seu filho, ai, meu filho é muito agressivo, meu filho é muito respondão, meu filho fica me diminuindo. Como que você tem tratado esse filho? E eu sei muito que é difícil, sabe, olhar pra gente. É difícil entender, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar essa plantação. Porque o que você tá plantando hoje, você vai colher. E repito, não é sobre o outro, é sobre a gente e Deus. Ele vai cobrar de mim.
Ele vai cobrar do esposo a parte do esposo, vai cobrar da esposa a parte da esposa, vai cobrar da mãe a parte da mãe, vai cobrar do filho a parte do filho. Ei, você não honrou seu pai. A palavra de Deus fala: honrai pai e mãe. E pai, não aborreçam os seus filhos. Então, também tem uma ordem pra gente. Uma vez minha mãe até brincou: como é que eu vou disciplinar e não aborrecer? Não é esse tipo de aborrecimento, porque a palavra de Deus fala: o pai disciplina quem ele ama. Então, os nossos filhos precisam de limites. Os nossos filhos precisam sim de disciplina. Mas é uma disciplina com amor. Um ponto que eu perguntei pra moça na palestra, porque eu tinha um bloqueio com isso, porque a palavra de Deus fala que a vara, né, pode livrar seu filho da morte. A vara não vai matar ele, pode livrar ele da morte. E eu fui conversar com ela, né, porque eu não vi a vara como um negócio assim muito de Deus, não. Aí ela me explicou a vara bíblica, que eu já tinha escutado um testemunho até, mas deixa eu só falar o que ela falou. A vara bíblica é: você vai colocar seu filho no colo, você vai bater, mas você vai abraçar, você vai acolher aquela criança, você vai explicar pra ela: meu amor, aquilo que você fez não foi legal. É que nem Deus faz com a gente. Ele nos corrige, mas ele pega a gente no colo. Ele traz a gente pra perto do nosso peito. Mas a vara e a disciplina que a gente aprendeu é a gente dar uma surra e manda pro quarto. A criança não aprendeu nada. Ela só entendeu que quando ela errar, ela vai apanhar e tem que ir pro quarto. Pronto, acabou. O testemunho que eu escutei foi do Luciano Subirá. O filho dele ainda era criança e ele tinha uma regra com o filho dele que ele não podia bater em menina. Que quando ele batesse, ele ia apanhar. E teve um dia que ele bateu na menina. E ele já foi pro Luciano sabendo que ele ia apanhar. O Luciano bateu nele. E mesmo depois de ter apanhado, porque o Luciano sabia a vara bíblica, o filho dele virou pra ele, deu um abraço e falou: te amo, pai. Essa é a disciplina bíblica. E outro ponto sobre a vara, eu tava no meu devocional com Deus. E né, várias vezes eu questionava Deus sobre a vara bíblica. Aí eu tô lá, né, tá, Senhor, a vara bíblica é pra livrar o filho da morte. Então tem um propósito lindo nisso. Mas, Senhor, aí o Espírito Santo me levou, Ana, o princípio da vara é o mesmo princípio do divórcio. Jesus falou que o divórcio nunca foi o plano de Deus, mas por causa da dureza dos vossos corações, ele permitiu. O propósito da vara bíblica é para você impedir o seu filho de ir pela natureza humana dele. É para ganhar o coração daquela criança que é pecaminosa. A Bíblia fala: todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Nosso filho é pecador. Aquele baby ali é pecador. Então, qual que é o propósito? É nos relacionarmos com o nosso filho. É comunicarmos com ele, é falarmos com ele. E a vara ser o último dos nossos recursos, não o primeiro quando a gente tá bravo. Então, Deus tem nos chamado pra ser você mulher, essa mulher sábia que edifica o seu lar. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Basicamente é você ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma filha. Porque, cara, a mulher sabe edificar, não fala assim a mulher casada. Se você é filha, você é sábia, você teme a Deus, você pode edificar a sua casa. É você ser obediente à voz do Espírito Santo. É você tirar sua mão do controle. É você, olha, Senhor, essa casa é tua. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento, me guia de como trazer Jesus para minha casa. Você é esposo, você é o cabeça desse lar. Deus te deu uma autoridade, uma graça
para liderar essa casa. Você é aquele que foi chamado para ser o sacerdote do seu lar. Você que santifica, você que leva a palavra de Deus. E outro ponto, e se a gente tem um esposo ou uma esposa que não é cristão, a gente deve. Porque através do nosso exemplo, aquele esposo, aquela esposa vai ser santificado. E não, isso não significa que você nunca pode falar de Jesus e que você tem que ficar calado para tudo, não é isso. O sentido de ficar calado é você entender que só o Espírito Santo convence, só o Espírito Santo transforma. Não que você não vai se... Olha, meu amor, aconteceu uma coisa hoje na igreja tão legal, olha assim, olha, meu amor, hoje eu orei por essa coisa e Deus fez. Você pode testemunhar isso, mas é não bater de frente. E não ficar, não, mas a palavra de Deus fala isso, isso, isso. É entender que é a obra do Espírito Santo. É Ele que convence. E sobre problemas do dia a dia, você pode falar. Mas pede sabedoria para o Espírito Santo. Quando falar, como conversar, qual que é a hora certa. Tanto esposo quanto esposa. Porque Deus quer realmente invadir os nossos lares com a glória dele. Deus quer que a gente tome conta do nosso Jerusalém. Como que Deus vai poder confiar a gente, cuidar da igreja, cuidar das nações, cuidar dos perdidos lá fora, se a gente não dá conta nem da nossa família? Então, é uma luta diária, que com o Espírito Santo fica tão leve. Hoje eu reli João 10:10, que fala, eu vim para que tenham vida, vida plena, que satisfaz, vida com abundância. E também lá em Romanos 8, que fala que se a gente deixa a nossa natureza humana controlar a nossa mente, isso resulta em morte. Morte eterna, morte de relacionamentos, morte de conexão. Mas se você deixa o Espírito Santo te guiar, isso resulta em vida. Vida no seu lar, paz no seu lar. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, que Ele venha sobre o nosso lar com cura, com restauração, que Ele venha reconciliar relacionamentos que estão, um caos, que Ele venha com graça, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos ajude, mulher, a edificar o nosso lar na palavra de Deus, seguindo as instruções do Senhor. E os homens, que a graça de Deus estejam sobre vocês, para que vocês consigam ser esse cabeça do lar, esse sacerdote, esse homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que em nome de Jesus, o Senhor converta o nosso coração aos nossos filhos e o dos nossos filhos aos nossos. Que haja reconciliação, que haja perdão, que haja restauração. Em nome de Jesus. Segue a moça que eu coloquei no Instagram, ela é maravilhosa. Ela realmente ensina a gente a se conectar com o nosso filho. E cada vez que eu pratico, cada vez que eu aprendo mais, eu vejo, sabe, uau, é exatamente assim que Deus nos cria.